124. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias aí comigo para a nossa edificação. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos ler esse texto. Salmo 124. Deus, nosso protetor e libertador. Cântico de romagem, Salmo de Davi. Quem achou, diga amém. Você que está em casa, acompanhe a leitura, né, na sua Bíblia e compartilhe esse link, né, com outras pessoas. Vamos ler esse texto, Salmo 124, todos juntos? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, que esta noite seja uma noite que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, e que o Senhor esteja, Deus, fazendo grandes coisas em nós, por nós e através de nós, e que possamos aplicar esse texto que foi inspirado pelo Espírito Santo na nossa vida, pela iluminação do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Davi era um homem de muitas batalhas. Na juventude ele matou um urso, um leão, e matou também o gigante Golias. Golias tinha quase 3 metros de altura, mas ele apenas com uma funda e uma pedra conseguiu acertar a testa do gigante. Davi disse para Golias: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Golias veio preparado com as armas humanas, físicas, com espada, com lança e com escudo, mas Davi foi contra Golias em nome do Senhor. Nós vencemos as batalhas da vida com o Senhor, só com o Senhor. Por exemplo, nós podemos ver que Saul, ele era um rei que desviou de Deus, e ele queria matar Davi por ciúme. Davi era um homem temente a Deus, um homem que compôs muitos salmos, 73 salmos, são salmos de Davi. Ele louvava a Deus, ele tocava a sua harpa, né? A harpa era um instrumento grande. Quem já viu uma harpa aqui, alguém dedilhando? É uma coisa mais linda que tem, ser dedilhado. Eu conheci um irmão que cantava, né, com esta harpa, dedilhando a sua harpa em louvor a Deus. Davi era um musicista, era um mavioso salmista, e ele é um grande compositor. E as mulheres cantaram: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso gerou um ciúme muito grande no coração do rei Saul, que tentou encravá-lo com a sua lança na parede. Mas a Bíblia diz que Davi se desviou dele 2 vezes. Deus guardou Davi, que quase foi espetado com a lança de Saul. Deus era com Davi e tinha se retirado de Saul. A Bíblia diz que Deus encheu Davi com o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que da parte do Senhor veio um espírito maligno e encheu Saul. Saul ficou endemoniado. Davi, ele cantava, e quando ele tocava, a Bíblia diz que o espírito maligno se retirava de Saul, porque Davi é cheio de Deus, e o espírito maligno então se afastava de Saul quando Davi cantava, e ele se sentia aliviado. E nós podemos ver que Davi, ele sabia que com Deus sempre existe uma saída. Sempre existe uma saída. Nenhuma circunstância é difícil demais para ele. Por isso ele cantou esse Salmo 124, dizendo: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, os homens maus teriam nos engolido vivos, as águas impetuosas teriam nos submergido e seríamos presos do caçador. Veja bem que ele usa aqui o verbo, né?
no pretérito imperfeito subjuntivo, não fosse o Senhor. E aqui isso expressa uma circunstância de condição, não fosse Deus do nosso lado, estaríamos consumidos. Vamos a isso? Não fosse Deus do nosso lado, estaríamos consumidos. Em outras palavras, o que teria acontecido se o Senhor não estivesse do nosso lado? O que seria de nós se não fosse Deus do nosso lado? Responda, povo de Israel, povo de Deus. Deus não está, meus irmãos, do lado de todo mundo. Às vezes a gente pensa, Deus está do lado de todo mundo. Não, Deus não está do lado do ímpio, porque o ímpio se rebelou contra Deus, e o ímpio se tornou inimigo de Deus. E Deus também não está do lado do seu povo quando o seu povo desobedece. Não pense que você vai lá, vou rasgar a lei de Deus, quebrar a lei de Deus, vou pisar na jaca, vou fazer tudo que for errado, vou seguir o meu coração e Deus vai me abençoar. Não, você vai sofrer as consequências. Deus não está do lado do seu povo quando o seu povo desobedece. Por isso ele mandou a tribo do norte, lembra da tribo do norte? Para o cativeiro da Síria, em 722. E depois mandou a tribo do sul, a tribo de Judá, para o cativeiro babilônico. E este povo ficou no cativeiro quantos anos? 70 anos por causa da desobediência. Deus também não está do lado do seu povo quando o seu povo desobedece. Deus, meus irmãos, não estava com a casa de Saul, mas Deus estava com a casa de Davi. Por isso Davi cantou o seguinte: não fosse o Senhor que esteve o quê? Ao nosso lado. Vamos a isso? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E a grande ideia dessa passagem é que Deus está do lado daqueles que o buscam. Vamos ver isso comigo? Deus está do lado daqueles que o buscam. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deus está do lado daqueles que o buscam. E quando Deus está do nosso lado, nós não precisamos temer a ira dos homens. Vamos ler o verso 1, 2 e 3 juntos? Vai aparecer aí na tela, e aí vocês vão ler comigo. Você que está em casa também, lê a sua Bíblia, aí vamos ler esse Salmo 124, de 1 a 3, todos juntos? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Era para o povo de Israel, meus irmãos, ter sido dizimado quando estava acampado à beira-mar, depois do êxodo. Lembra que na frente do povo tinha o Mar Vermelho e atrás tinha o quê? O exército de Faraó. Era para esse povo ser dizimado. Faraó estava irado, as 10 pragas destruíram o Egito, seu primogênito havia acabado de morrer, vítima da 10ª praga. Mas com Deus sempre existe uma saída. Deus abre portas onde não há portas, e abre caminhos onde não há caminhos. Não tinha uma porta no meio do Mar Vermelho, mas Deus abriu esta porta. O que estava certo, meus irmãos, na mente de Faraó, não aconteceu. O mar se abriu, o povo passou a pé enxuto, e o exército de Faraó foi afogado no meio do Mar Vermelho. Porque com Deus sempre existe uma porta de escape. Era para Davi ter sido humilhado, surrado e decapitado pelo gigante Golias. Já pensou? Davi 1,70 m e Golias 3 metros de altura. Você tinha que olhar sempre para cima assim. A pessoa, quando você chega perto de uma pessoa que tem quase 2 metros de altura, você sobe. Ele tinha quase 3 metros de altura. E ele estava com escudo, estava com lança, estava com a couraça, estava com a espada. Davi só tinha uma pedra e uma funda. Na verdade, algumas pedras que ele tinha pegado no fundo do ribeiro, encheu o seu bornal. Mas ele precisou de quantas pedras? Uma pedra, né? Alguém chegou a dizer que foi a primeira vez que o anjo montou numa pedra. O anjo montou naquela pedra e pum, na testa de Golias. Ele rodou a funda, e a funda, né, naquela velocidade, a pedra pum, liberou e pum, no meio da testa do gigante. E depois que ele caiu por terra,
quase morto, semi-morto, Davi pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Porque Golias era inimigo do povo de Deus, era inimigo de Davi, e ele que fez o desafio do duelo. E Davi, mesmo com a altura mediana, 1,70 m, ele foi para o desafio, foi para esse duelo, mas ele não foi nesse duelo confiando na sua força, na sua funda, nas suas pedras, do seu embornal. Ele foi em o nome do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o que estava certo na mente de Golias não aconteceu. Davi venceu a batalha. Era para Jonas ter morrido afogado no mar Mediterrâneo, ou ter morrido no ventre do grande peixe. Deus tinha mandado Jonas ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Nínive era apenas 900 quilômetros de distância, só que ele foi numa distância oposta, ele foi 3.000 quilômetros de distância. Ele foi para Tarsis, região ali da Europa, na Espanha, mas Deus mandou uma tempestade em alto mar, e ele falou: a culpa é minha dessa tempestade, porque eu estou em desobediência a Deus, eu sou um profeta de Deus. Então eles lançaram no mar, e ele foi tragado pelo grande peixe, e ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e Deus poupou a sua vida ali no ventre do grande peixe. E depois de 3 dias, Deus deu ordem ao grande peixe para que vomitasse Jonas na praia novamente, e ele foi cumprir a sua missão, pregar para os ninivitas. E quando ele pregou, para sua surpresa, os ninivitas se converteram, e ele cumpriu a sua missão, o seu chamado. Ele queria fugir do seu chamado, porque ele pensava o seguinte: não, esse povo tinha que morrer com o juiz de Deus, e eu sei que Deus é misericordioso, que Deus pode perdoar esse povo. E foi exatamente isso que aconteceu. Jonas tinha aquele sentimento nacionalista, pensando: a salvação é só para nós, a salvação é só para o povo judeu, mas Deus tinha um propósito de salvar também os ninivitas. O que era certo, meus irmãos, que Jonas poderia ter morrido no fundo do mar, nada disso aconteceu, e ele cumpriu então a sua missão. Era para Pedro ter sido decapitado na prisão, né, como Tiago. Lembra que Pedro ficou preso, né, e a igreja orando por Pedro, e Deus abriu o portão. Como é que Deus abriu aquele portão? Automaticamente. Hoje, quando eu abro o portão lá de casa, eu penso assim: o primeiro portão automático foi Deus quem fez. Deus mandou abrir o portão da cadeia. O portão abriu automaticamente. E não só isso, as prisões de Pedro foram também quebradas, e ele se viu, né, fora daquela prisão. A Bíblia diz que ele passou a primeira portaria, o segundo portão, o terceiro portão. Quando ele chegou lá fora, ele achou que estava sonhando, mas era real o que havia acontecido. Deus abriu as portas da prisão miraculosamente. Tiago morreu ao fio da espada, mas Deus poupou Pedro, porque não chegou o tempo da sua partida, e ele tinha que cumprir a sua missão de pregar o evangelho. Quando Deus está do nosso lado, meus irmãos, nós não precisamos temer a ira dos homens. Davi chega a dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O medo, meus irmãos, ele nos paralisa. Se você tem muito medo, o medo produz tormento. Quem já correu aqui da própria sombra? O medo faz a gente correr da própria sombra. Você olha para trás, vê um vulto, acha que é uma pessoa e corre. Não é assim? O medo faz isso, porque o medo atormenta. Medo atormenta. Tem gente que não consegue dormir até hoje com a luz apagada, porque tem medo do escuro. Tem gente que tem medo do escuro. O medo produz tormentos. Mas Davi chega a dizer: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi não temia, ele confiava em Deus.
Mês passado foi o mês da Reforma, 507 anos da Reforma. E Lutero foi o grande reformador, ele colocou ali as 95 teses na Capela de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. E Lutero, então, foi chamado para a grande dieta de Worms para renegar a sua fé, para dizer que tudo aquilo que ele estava pregando era mentira, e para que ele pudesse, então, voltar a ser um monge agostiniano. E alguém falou assim, não vai nessa dieta não, que eles vão te matar. E alguns aconselharam, você não deve ir, porque você está correndo risco de vida. Sabe o que ele disse? Ele chegou a dizer o seguinte, se existissem tantos demônios em Worms, como existem telhas nos telhados das casas, eu não temeria, eu irei. Que confiança! Hoje a gente canta aquele hino, um hino 155, Castelo Forte, né? E o hino Castelo Forte, ele diz assim, a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Não tema, Deus é maior do que os demônios, Deus é maior do que os homens, Deus é maior do que os impérios, o Senhor é o Deus soberano, louvado seja Deus. Quando Deus está do nosso lado, nós não precisamos temer a ira dos homens, mas quando o Senhor está do nosso lado, em segundo lugar, meus irmãos, não nos submergirão águas impetuosas. Veja bem, se não fosse o Senhor, verso 4 e 5, vai aparecer na tela aí para vocês, e vamos ler comigo esses dois versículos, 4 e 5, todos juntos? As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Todos nós, meus irmãos, enfrentamos problemas e dificuldades. Não existem pessoas sem problemas, sem crises. Alguns problemas vêm sobre nós como um dilúvio, como águas impetuosas. Quem já teve aqui um afogamento? Eu já tive um afogamento com 4 anos de idade. A gente acha que vai morrer, na verdade. Eu fui no fundo da piscina. Eu não sei quem me tirou, mas sei que uma mão feminina me tirou, puxando pelos meus cabelos assim, e me salvou, né? Ela agarrou no meu cabelo e me puxou. Uma mão que eu não sei, acho que é a mão de Deus, usando a mão desta mulher, e eu não morri afogado. Então as águas impetuosas aqui representam uma linguagem figurada para descrever o que? As grandes aflições da vida. Aqui é uma metáfora que Davi usa para falar das decepções, as perseguições, as enfermidades, as perdas, o desemprego, acidentes, crises na família e por aí vai. Águas impetuosas, águas que vêm para nos afogar, que são os nossos problemas. Davi, no Salmo 18, verso 16, se você quiser colocar na tela aí, viu, Elisa? Ele demonstra a intervenção de Deus, e ele fala assim, olha o que ele fala no verso 16, Salmo 18, 16, do alto me estendeu ele a mão, e me tomou, tirou-me das muitas águas. É por isso que eu falo que quando eu estava afogando ali, uma mão me tirou dali. Eu não sei quem é, não sei o CPF dela, não sei o nome dela, mas eu sei que uma mão me tirou. E Davi está dizendo, do alto, Deus estendeu a sua mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Davi estava se afogando, meus irmãos, em suas dificuldades. Ele se sentia fraco, impotente, indefeso, mas Deus estendeu a sua mão. Já pensou Davi, 1,70 m, diante de um gigante de 3 metros de altura? Ele pensou, Senhor, só o Senhor mesmo, só o Senhor para me conceder a vitória. Já pensou Saul usando todo o aparato da política, todo o aparato dos exércitos, e perseguindo Davi no deserto para matá-lo? Teve uma vez que Davi, ele ficou tão apertado que ele entrou dentro da caverna, e ficou escondidinho, quietinho dentro da caverna. Aí deu uma diarreia no rei, ele entrou dentro da caverna,
E a parte mais humilhante, Lutero fala, é quando a gente está no vaso, não é verdade? Você está vulnerável ali, e ele entrou para defecar ali, e Davi no interior da caverna. Davi poderia matá-lo, mas não matou, porque ele era ungido do Senhor. Não vou matá-lo não. E ele chegou até a puxar a espada, e passou a espada no colarinho dele, não foi assim? Mas ele não o matou, porque Deus tremeu o coração dele. Ele poderia ter matado, mas não o fez. Então nós podemos perceber que existe um momento na nossa vida que a gente está quase afogando, quase perecendo, quase morrendo, mas Deus estende a sua boa mão sobre nós. Quando Deus está, meus irmãos, do nosso lado, as muitas águas não nos afogarão. Não é isso que diz o profeta Isaías 43, versículo 2, pode colocar aí também, vamos ler esse versículo todos juntos? Olha aqui que o Senhor promete para o seu povo, vamos ler? Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que promessa linda, gente, saber que Deus está conosco, no momento da nossa aflição, no momento da nossa provação, até mesmo passando pelo fogo. Lembra de 3 servos de Deus que passaram pelo fogo? Mesaque, Sadraque e Abednego. 3 jovens que foram lançados na fornalha acesa, uma fornalha que foi aquecida quantas vezes? 7 vezes. E eles foram lançados dentro daquela fornalha. E aí quando eles foram lançados da fornalha, apareceu o 4º homem, semelhante ao Filho dos deuses. Era a presença do Filho de Deus ali, a presença de Jesus com Sadraque, Mesaque, Abednego. E eles não chamuscaram nem os cabelos da cabeça, nem os pelos do seu corpo, nem as suas roupas, porque Deus estava com eles até mesmo na fornalha. O texto diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meus queridos irmãos, nós não podemos vencer as águas impetuosas da vida, nós não podemos vencer as intempéries da vida, que muitas vezes nos arrastam, mas a mão da providência, a mão de Deus nos segura e nos faz vencer as crises da vida. Eu sempre digo que Deus, Ele não nos livra do deserto, Ele nos livra num deserto. O povo de Israel passou 40 anos no deserto e Deus estava ali com eles, mandando o maná do céu, suprindo as suas necessidades, não deixando que as vestes pudessem estragar, as sandálias também. E Deus esteve com o seu povo 40 anos, suprindo as suas necessidades. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, livrou na cova dos leões. Quando Deus está do nosso lado, meus irmãos, as águas impetuosas não nos afogarão. Louvado seja Deus. Mas finalmente, meus irmãos, quando Deus está do nosso lado, em terceiro lugar, somos livres do laço do caçador. Veja o que diz o verso 6 e 7. Vamos ler esse versículo do Salmo 124, todos juntos? Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. Veja aqui a figura que ele usa, a figura do leão, né? Dos dentes, né? Vocês já viram aí naquele Animal Planet, né? Aquele planeta animal, onde passa lá o leão correndo atrás da gazela, correndo, até que consegue alcançar, lhe dá uma mordida, e que as suas presas, os seus dentes cravam, né, no pescoço da gazela, e a sufoca, e vai sufocando até matá-la. Não é assim? Ou quem nunca brincou na roça aí, né? Fazer uma arapuca. Quem já fez uma arapuca aqui? Vai catar rolinha, né? Hoje não pode nem falar isso, né? Questão ambiental, a lei ambiental, mas antigamente a gente fazia isso, fazia uma arapuca, ficava de longe assim, né? Colocava canjica, e aí armava a arapuca e puxava com o cordão, bum, aí prendia lá, né? Prendia canarinho, rolinha, né? Pode fazer isso mais não, viu, Samuel?
crime ambiental. Mas ele está retratando aqui o caçador. O caçador, o que faz? Ele arma ciladas para prender as suas presas. O caçador é astuto, e a armadilha, o que? A armadilha é atraente. A rolinha não gosta de canjica? Os passarinhos também? Atrai. Então, o caçador, ele fica escondido, ele arma a sua armadilha, que fica ali exposta, e o caçador coloca ali dentro dessa arapuca aquele que atrai os passarinhos, atrai a sua presa. E foi isso, meus irmãos, que o caçador mor fez, Satanás, no jardim do Éden. O que ele disse para a mulher? É certo que não morrerei, pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pode comer, é porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Não pense que o pecado vai aparecer diante de você como algo venenoso, não. O diabo, ele sabe preparar o bolo da melhor qualidade, ele coloca o enfeite deste bolo, só que dentro tem o que? O veneno, para te prender, para te matar. Então o texto diz que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e o comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Ambos pecaram contra Deus. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vejam bem como Satanás, esse caçador, que quer nos prender, e quer nos destruir a sua família, destruir os seus sonhos, destruir o seu coração, destruir a sua comunhão com Deus, nos afastar de Deus. Então, Satanás, ele armou a cilada para que Adão e Eva comessem o quê? Do fruto proibido. Mas quando tudo parecia perdido, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para quebrar a nossa gaiola, pisar na cabeça do caçador Satanás e nos colocar livres para adorar a Deus. Se hoje nós somos livres, meus irmãos, é por causa de Jesus. É porque Jesus quebrou a arapuca de Satanás, e nós não estamos mais presos nas garras de Satanás, porque a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Não tem nada maior do que a força de Jesus, o nosso Senhor, que nos libertou, que nos transformou. E é por isso que Davi conclui dizendo: Deus é o nosso socorro. O que diz o verso 8? O nosso socorro está onde? Está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos dizer isso mais forte? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, com Deus, meus irmãos, nós saltaremos muralhas, com Deus nós faremos proezas, com Deus nós venceremos obstáculos, com Deus nós venceremos o caçador mor, que é Satanás. Por isso Paulo chega a dizer o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Paulo diz se Deus é por nós, ele não está colocando em dúvida o cuidado protetor e amor de Deus. Não se trata de uma expressão condicional, mas causal. Nós poderíamos traduzir essa passagem assim: já que Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E aqui, apesar de todas as lutas da vida, nada pode nos separar do amor de Deus. O texto diz: nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, nem a crise da morte, nem as desgraças da vida, nem os poderes sobre-humanos, sejam eles bons ou maus, anjos, principados, potestades, nem o tempo presente ou futuro, nem o espaço alto ou profundo, nem criatura alguma, por mais que tente fazê-lo, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus está do nosso lado, sabe por quê? Por causa do sangue de Jesus. Deus está do nosso lado por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário.
Porque o amor de Deus é um amor sacrificial. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos aceita na sua presença por causa do seu Filho que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Deus está do nosso lado, por causa do sangue vertido na cruz do Calvário. E esse que morreu a nossa morte, Ele ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, e hoje está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E como Deus, Ele está presente aqui conosco nesta noite, porque Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eis que estou no meio de vós. E Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está do nosso lado, por causa do sangue de Jesus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: como viveremos? Em primeiro lugar, não temendo a ira dos homens. Deus é maior, Deus está conosco, e a Bíblia diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a Bíblia diz o seguinte: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não tema a ira dos homens, não tenha medo, porque o medo produz tormento. Confie no Senhor, Deus está do nosso lado. Mas em segundo lugar, como viveremos? Superando as dificuldades com fé. Tenha fé. Minha filha está preparando para o Enem, e falou: pai, é difícil. Minha filha, nada é fácil mesmo não, mas tenha fé. Confie no Senhor, Ele que dá sabedoria, Ele que dá capacitação. Com fé em Deus, meus irmãos, não sucumbiremos, não afogaremos, porque Ele está conosco. Você vai passar pelas águas, pelas provações, pelas crises, pelas dificuldades, pelo fogo. Deus está contigo. Tenha fé, supere as dificuldades, vença. Eu, com o pé quebrado, estava indo na igreja pregando, né? Aí teve uma irmã que caiu, né? Ela voltando da escola dominical, ela sofreu uma tonteira e caiu. Aí alguém levantou, ela foi para casa, dormiu, descansou. Aí tinha um culto à noite, 19 horas, né? Aí falou com o filho: vou na igreja. Não, mas você tonteou, caiu. Não, meu pastor foi lá com o pé quebrado. Então, meus irmãos, com o pé quebrado, seja com tonteira, com dificuldade, com dor de cabeça, passando por crise, venha para a presença de Deus. É Ele que renova a nossa fé, a nossa esperança, é Ele que nos dá força, mesmo nas dificuldades, mesmo hospitalizado, continue servindo a Deus, cantando louvores a Deus. Às vezes, Deus pode usar a sua enfermidade, você vai no hospital para falar da sua fé lá. Algumas pessoas, né, passaram por um momento de tratamento de quimioterapia, e como Deus usou esses crentes para falar da esperança além dessa vida para outras pessoas, mesmo na dor, mesmo se submetendo a um tratamento de quimioterapia, falando de Jesus para outras pessoas, e falando que Ele venceu a morte, e que no dia final nós receberemos um corpo de glória, um corpo sem pecado, um corpo que nunca mais vai adoecer, e nós moraremos para sempre no novo céu, na nova terra, e que Jesus está preparando para nós a nova Jerusalém, a cidade santa que vai descer do céu para a nova terra. Meus irmãos, só o crente tem essa esperança. Eu estava meditando naquela música Aquarela, né, do Toquinho. Ele chega no final e não tem esperança além dessa vida. É triste. Eu não tinha observado. Hoje eu falei sobre arte e cultura, e eu fui observar que ele não tem esperança, mas nós temos. Nós temos a esperança do novo céu e nova terra, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já nos existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nem vida e nem morte pode nos separar do amor de Deus. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Celebrando a nossa libertação, celebrando a nossa salvação. Se você é crente, você é a pessoa mais feliz do mundo.
Outro dia eu fui cortar o cabelo, aí estava lá apostando nesse jogo aí, né, das bets. Aí eu falei, tinha um irmão lá que é dono do salão, né? Falei, irmão, você está jogando, né? A Bíblia não gastais vosso dinheiro aqui que não é pão, e nem o vosso suor naquilo que satisfaz. Fica jogando não, irmão, né? Trabalhe, ganha aqui o seu pão de cada dia com o suor do seu rosto. E ele não ganhou nada, ele perdeu 100, o outro perdeu 400, o outro perdeu 500, jogando, irmãos. E aí nós podemos perceber, celebra a sua vitória. Não é porque a pessoa, tem muitas pessoas, né, que tem tudo na vida, mas são infelizes. São infelizes. Fico pensando naquele rapaz que morreu, né, Antônio Vinícius, morreu metralhado dentro do aeroporto de Guarulhos. O patrimônio dele, 18 milhões de reais, mas era escravo, ficava preso, tinha 4 seguranças. Mas no dia H, no dia de protegê-lo, só tinha um. Quem sabe armaram a casinha com ele? A suspeita é que sim. Ficava escondido, dentro de uma casa bonita, recebeu um tiro, se não fosse a outra vida, tinha matado. O cara foi para um outro prédio, atirou dentro da casa dele, dentro da sala dele, querendo alvejá-lo. Isso é vida, meus irmãos. Tem coisa melhor do que servir a Jesus? A melhor coisa da vida é servir o Senhor Jesus, porque em Jesus nós somos livres. Jesus quebrou a nossa prisão, quebrou a nossa gaiola, quebrou a nossa arapuca. Jesus nos libertou, e hoje nós somos livres do pecado, livres de Satanás, livres do mundo. Nós saímos da gaiola do pecado e de Satanás para os braços eternos de Deus, e dos braços de Deus ninguém mais pode nos arrancar, nada. Não é isso que Jesus disse? Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode te tirar da mão de Jesus. Quando Deus está do nosso lado, não precisamos temer a ira dos homens, não precisamos temer as crises da vida, as águas impetuosas, e nós não precisamos temer, meus irmãos, o caçador mor, porque Jesus, o nosso Rei, nos libertou da gaiola e da arapuca de Satanás, e a Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Amém? Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus. Coloque a sua vida. Eu sei que existem muitas pessoas ainda na gaiola de Satanás. Ore para o seu pai, para a sua mãe, seu parente, seu vizinho, para o seu colega, para o seu primo. Quantas pessoas na gaiola de Satanás? Seu marido, quem sabe, sua esposa. Coloque nas mãos de Deus e peça ao Senhor Jesus para entrar na sua casa, na sua vida, na vida dos seus familiares. Ele pode fazer muito mais do que pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Fale com Deus, coloque tudo nas mãos do Senhor e busque a face do Senhor. Oremos. Senhor, Tu és a nossa rocha, Senhor, o nosso porto seguro, o nosso libertador, a força da nossa salvação, o nosso socorro bem presente na angústia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. O Senhor nos tirou das garras de Satanás, o Senhor tem nos protegido na nossa caminhada cristã, o Senhor tem nos livrado de toda obra maligna, e o Senhor nos levará são e salvos para o seu reino celestial. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor está do nosso lado. E eu te peço hoje que o Senhor nos ajude, Senhor, a perceber que nós não seremos tragados, arrastados, despedaçados pelos perigos que nos cercam, porque o Senhor está do nosso lado. Nada pode nos separar do Teu amor, nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos faça fortes na caminhada da vida, e que o Senhor nos livre dos terrores deste mundo caído, Senhor, nos proteja, esteja, Deus, nos livrando de
todo mal, esteja conduzindo e iluminando os nossos corações para que possamos andar pelo bom caminho, andar com Cristo, na certeza que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós te fazemos essa oração, Senhor, humildemente, quedados aos teus pés, com o desejo de viver mais e mais na tua presença. Agora, Senhor, complete a obra que o Senhor começou na nossa casa. Salva o pai que está perdido, a mãe que está perdida, ou o filho, ou o esposo, ou a esposa, ou o vizinho, ou o primo, ou o colega, o amigo. Faça o milagre do Senhor, ó Deus. Liberte outras pessoas aqui no bairro Cascata, no bairro Petrolina. Faça um avivamento, ó Deus, na nossa casa, na vida do teu povo. Ó grande e poderoso Deus, que o Senhor esteja fazendo grandes coisas em nós, por nós e através de nós. É o que nós te pedimos de todo o nosso coração, na certeza que o Senhor é quem pode mudar corações, na certeza que o Senhor é quem pode quebrar as armadilhas de Satanás, na certeza que o Senhor é quem pode nos tirar, ó Deus, e libertar vidas de todas as ações diabólicas, ó Deus, de Satanás, e que o Senhor esteja assim fazendo pelo teu poder, e que o teu reino, Senhor, avance, venha o teu reino sobre nós, e que o teu reino avance neste mundo, ó Deus, é o que pedimos ao Senhor de todo o nosso coração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo seja com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma boa semana, uma semana feliz, vitoriosa em Cristo Jesus. Estarei à porta cumprimentando os irmãos. Meu desejo é que o Senhor continue fortalecendo a cada um. E aí você que está em casa também, que Deus abençoe, que os irmãos compartilhem esse link com outras pessoas, né, para que outras pessoas também sejam edificadas. Se você foi abençoado, abençoe outras pessoas com esta mensagem. Nossos irmãos vão fazer o corte aí, né, para abençoar outras famílias. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Nosso desejo é que esse canal da igreja possa atingir, quem sabe, os moradores aqui ao redor, para ouvir a palavra de Deus e vidas sejam alcançadas, porque só o evangelho para transformar vidas. Não é isso, Anilton? Deus esteja abençoando os irmãos.